Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar. O seu canal de games, filmes, séries, animes. tudo que a gente gosta, né, galera? Tudo que a gente curte e gosta. E hoje eu vou falar sobre anime. Então, galera, o anime que eu vou falar com vocês hoje, na verdade, é um vídeo mais especial, né? Um vídeo sobre o anime Akira, né? Na verdade, as diferenças entre o mangá e o anime, né, galera? Com certeza. Lembrando que já fiz um vídeo sobre o anime Akira, eu vou deixar no card aqui, ou na descrição, ou no comentário fixado para quem não assistiu o vídeo. Que, inclusive, é o primeiro vídeo do canal, galera, com certeza. Fiz uns 2 ou 3 anos atrás, 2 anos atrás. Primeiro vídeo do canal, galera, sobre o anime Akira, né, que eu tinha feito naquela época. E já tem um tempo que eu quero trazer esse vídeo sobre essa comparação sobre o mangá e o anime, né? As diferenças, as nuances, e são muitas, galera, são muitas nuances. Eu li o mangá completo e já tem um tempo que eu quero trazer esse vídeo pra vocês. E assim, vou falar das diferenças aqui, do que eu achei, as minhas impressões após a vinheta. Vem comigo porque vai te interessar. Então, galera, todo mundo que conhece Akira sabe que é uma obra emblemática, uma obra sensacional do cinema aí, da animação japonesa, um clássico da animação japonesa aí, dos animes, né, dos anos 80, aquele anime que marcou, aquele anime que é um patamar de outro nível de anime, né, de animação, inclusive. É um anime bem visto até hoje, muito aclamado pela crítica, tanto na época quanto nos dias atuais. E muitas pessoas não sabem a diferença entre o mangá e o anime, inclusive, né? Muita gente viu mais só mesmo o filme, né? O anime, de 88, foi lançado em 88. Mas não se atentaram, muitas pessoas não se atentaram para o mangá, né? Que inclusive tem muito mais camadas. Normalmente existe essa questão do mangá ser mais detalhado do que os filmes, do que os animes, porque tem uma extensão maior, ele tem mais profundidade. Isso já é algo normal, né? No mundo dos animes, dos mangás, normalmente o mangá ele é mais completo. Tem pessoas, há quem prefira mais mangá do que anime. Eu, no meu caso, eu gosto muito de animação, né, galera? Então eu sou mais da galera que prefere os animes. Mas assim, o mangá tem muita coisa, muitas nuances, muitas camadas e profundidades que no anime não encontra, né? Muitos personagens cortados, personagens importantes que foram cortados durante a produção. O mangá ele possui 6 volumes, né? Ele tem 6 volumes, foi lançado entre 82 e a 1990. Inclusive, paralelamente foi sendo produzido o filme, né, em animação, no caso, e ele foi lançado em 88, né? O filme ele demorou anos para ficar pronto aí, né? Há quem diga que demorou 3, há quem diga que demorou 5 anos. Eu li muito tempo atrás uma revista que dizia que demorou 10 anos para ficar pronto, né? Então é sentido. Sendo que o mangá começou a ser produzido em 82, né? E Katsuhiro Otomo é um mestre, né, galera? É um mestre ali, ele é um mestre, renomado ali, um diretor renomado também. Ele inclusive dirigiu o anime Akira. Contanto que tenha a liberdade criativa, contanto que não fuja tanto da questão do mangá, né? Inclusive, por isso que se trata de uma adaptação, né? E existem muitas diferenças, realmente, entre o mangá e o anime. As diferenças, eu vou falar detalhadamente cada uma. Personagens, por exemplo, que eu achei muito interessantes no mangá, vou falar a diferença dos personagens pro anime. Às vezes aqueles que tinham um papel mais curto no anime e no mangá ele tem um papel mais extenso, como por exemplo a sacerdotisa Miyako, né? No anime ali ela parecia ser parecia ser um homem. Na verdade ela foi até dublada como um homem, né? Ela era ali como se fosse um líder fanático ali na hora ali e tal. Mas assim, ficou bem breve na questão do filme, mas no mangá ela já tem uma extensão, vou falar mais a respeito dela. Outra personagem também que me chamou bastante atenção, uma personagem bem robusta, inclusive era crucial para aquela época, para o momento em que eles estavam vivendo ali, naquele momento. Então é uma personagem crucial, muito forte, né, tanto fisicamente quanto em todos os aspectos, né, que é a personagem Shiyoko. Essa personagem eu admirei bastante, ela é bem badass, achei ela bem interessante, vou falar um pouco sobre ela aqui também.
Não dá pra falar muita coisa, galera, tudo mesmo, todas as questões, todos os pontos, porque se trata de um mangá muito extenso. São 6 volumes, mas são mais de 2.000 páginas. Então, embora seja grande o mangá, você te prende, ele te pega ali de uma forma que você começa a engatar, e você quer saber mais, justamente se você lê após ter assistido o anime. Então, se você viu o filme de anime e depois leu o mangá, é muito interessante, porque você vai notar muitas diferenças e semelhanças também, porque trata-se de uma adaptação. Então, tem muita coisa que você vai notar, no mangá tem isso, no anime tem isso. Olha, é parecido, é bem parecido. Mas tem muitas mais nuances no mangá. Isso aí é fato, que existem muito mais nuances no mangá, né? O final, por exemplo, não é o mesmo. Os finais são diferentes. Tanto é que o anime ele foi lançado antes do mangá terminar de ser publicado, já que o anime foi lançado em 88 e o mangá foi terminado de ser publicado em 1990. Então tem todas essas questões, né? Eu lendo o mangá, o que foi pra mim o mangá? Ele tem muita a questão de ter mais foco em coisas políticas, né? Assuntos políticos não é todo mundo que vai se agradar com assuntos políticos. O mangá ele tem muito essa questão de assuntos políticos, de ter aquela questão mais política. Trata-se também de guerras, né? Guerras ali, resistências. Trata-se dessa questão de resistência, amizades ali entre os jovens e tal. Mas assim, também DRO, né? DROGA, né? Tem muito isso também no anime, tem muito essa questão. Então, e no mangá também. A questão política no mangá ela pode se tornar muito exaustiva para algumas pessoas. Inclusive, lendo o mangá ali, batendo muito nessa tecla de política, nessa técnica do militarismo ali, tem muita coisa militar, isso acaba sendo um pouco arrastado demais, não que se torne ruim. Para algumas pessoas pode ser que seja exaustivo. Para mim foi um pouco, em relação ao filme, foi um pouco, né? Apesar que no mangá é necessário ter isso para que explique mais, para que tenha uma raiz maior, para que as pessoas possam entender melhor, né? Já que trata-se de cada personagem ali, de cada ação feita no mangá. É muito mais extensa, muito mais explicativa. Então é necessário que tenha isso. Então eu lendo o mangá, a minha impressão foi essa. Foi de que teve muito essa questão de militar e política. Questões políticas. A questão política já não é tão interessante pra mim. Isso é uma questão pessoal minha, entendeu? Mas foi necessária para que se explicasse a história, né? O que os governos estão agindo, o que Neo Tóquio... como é o governo de Neo Tóquio age com mão de ferro ali sobre a população, com mão de ferro. Então, por que existe a resistência? Por causa do governo agindo com mão de ferro. Por que existe a resistência? Os ataques terroristas. Então tem muitas essas questões mais acentuadas no mangá. Eu notei muito mais isso no mangá por ter essas questões mais acentuadas. Então vou falar pra vocês agora uns pontos que eu achei as diferenças entre o mangá e o anime. Nós vamos agora tratar das diferenças. É um pouco mais complexo. O anime, ele em si, ele já é um anime complexo e super enigmático. O mangá também tem essa questão. Uma história mais madura, muito madura, uma história extremamente adulta e mais madura. Então é um anime que exige, um anime e mangá que exige uma atenção maior. Você precisa entender ao ler, você precisa filtrar, né, compreender, porque tem muita coisa ali, muitas questões complexas de entender, muitas mais questões complexas de entender. Então, assim como eu disse no início do vídeo, né, galera, eu não vou dizer todos os pontos, todos eles, justamente por ser muito grande, ia ficar um vídeo enorme aqui, então vou tentar ser mais breve, tentar ser mais objetivo e só mesmo colocar os pontos que eu achei mais interessantes e mais viáveis. Os personagens, por exemplo, que não aparecem, que são interessantes e que não aparecem no anime, no filme. Então vou pontuar cada um deles aqui, os personagens, e mostrar as diferenças, como termina o filme, como termina o anime. Então o vídeo é um vídeo que contém spoiler, vai conter spoiler. E outra coisa, galera, se você não é inscrito, se inscreve no canal, sejam bem-vindos todos os novos inscritos. E é isso aí, galera, vamos dar continuidade aqui. O Akira, por exemplo, galera, o Akira ele era vivo no mangá. No filme, o Akira é apenas uma coleção de órgãos preservados em tubos. No mangá, ele é um personagem ativo, uma criança que desperta de sua criostase
e se torna uma figura central do Grande Império de Tóquio ao lado de Tetsuo. Vou explicar já já o que é o Grande Império de Tóquio, isso no mangá. Outra personagem que eu falei com vocês, a Shiyoko, é uma mulher imponente e especialista em armas que faz parte da resistência ao lado de Kei e Ryu. Ela é uma figura maternal e protetora, sendo crucial para a sobrevivência do grupo em vários momentos do mangá. A Lady Miyako, embora uma personagem tenha seu nome brevemente no filme, como uma líder religiosa nas ruas, no mangá ela é a Mestra Miyako. Uma das cobaias, né, ela se revela como a número 19, com grandes poderes psíquicos. Ela dirige um templo, ajuda Kaneda e Kei e fornece explicações fundamentais sobre a natureza dos poderes e o passado do projeto. Outro personagem que eu achei interessante é o Pássaro, que é o The Birdman. É um personagem menor, mas memorável no mangá, que faz parte do ciclo de seguidores da Lady Miyako. Ele é como se fosse um atalaia, ele fica vendo ali, tem as visões ali e tal. E tem o Capitão. O Capitão ele é um subordinado oportunista de Tetsuo no Grande Império de Tóquio, que lidera parte das forças militares quando Tetsuo se isola. Além dessas ausências, personagens como Nezu e Kaori têm papéis distintos significativamente diferentes e mais extensos no mangá do que os apresentados na animação. E o filme de 1988 adapta apenas cerca de um terço do material original, para vocês terem uma ideia. Principalmente os 2 primeiros volumes. Agora eu vou falar sobre o Grande Império de Tóquio, é um outro ponto. Diferente do filme, onde Neo Tóquio é destruído apenas no final, no mangá ocorre uma segunda explosão no meio da história. Akira desperta vivo e, após a morte de Takashi, número 26, causa a destruição total da cidade. Nas ruínas, Tetsuo e Akira fundam o Grande Império de Tóquio, uma sociedade tribal caótica que venera Akira como um deus e Tetsuo como seu primeiro-ministro. Isso é uma coisa que eu notei no mangá. A Lady Miyako, né, que eu tinha falado sobre ela. Enquanto no filme ela é apenas uma figurante, ela é o número 19, como eu falei. Ela guia Kaneda e Kei, explicando que o poder é uma força evolutiva que a humanidade ainda não está pronta para controlar. O destino dela, infelizmente, ela morre em um confronto épico contra Tetsuo, sacrificando-se para dar tempo a Kei de atacar Tetsuo com o satélite de laser, o Sol, que no filme, inclusive, esse satélite aparece também. A Shiyoko, né, que eu falei com vocês, a moça robusta lá, a mulher robusta. No mangá, a resistência é muito mais desenvolvida. Shiyoko é uma especialista em armas e a figura materna para Kei, como eu falei. Ela sobrevive a inúmeras batalhas urbanas e é fundamental para manter o grupo de Kaneda unido durante o período pós-apocalíptico do Império de Tóquio. O destino final de Tetsuo, no mangá, foca na transcendência em vez de apenas uma explosão contida. Tetsuo, ele perde o controle de seu corpo várias vezes, não apenas uma, como no filme. No clímax, ele e Akira desencadeiam uma reação psíquica que cria um novo universo. O Akira ele é eventualmente baleado por Ryu, mas seu poder consome Tetsuo para evitar que a destruição se espalhe ainda mais. O Kaneda e a Kei eles sobrevivem ao final e expulsam as forças da ONU que tentam intervir nas ruínas, declarando que Neo Tóquio agora pertence aos seus próprios cidadãos como uma forma nova da nação soberana. O mangá termina com uma mensagem de rejeição ao governo ao controle governamental e a esperança que a juventude construa algo novo a partir dos destroços. Outro ponto também, no mangá, os papéis dos Espers, que é aquelas criancinhas, né? Aquelas criancinhas lá que já estão bem velhinhas já. E da Kei é muito mais ativo e heróico do que no filme. Eles não são apenas crianças frágeis, mas peças-chave na batalha final. No mangá também, a Kei ela desenvolve um poder médium, como se fosse um médium, né? Poder ou médium. Diferente do filme, onde Kei quase não demonstra poderes, no mangá ela se torna uma das personagens mais poderosas ao servir como um canal psíquico. A conexão com Lady Miyako, no caso, não tem poderes naturais. A Mestra Miyako e outros Espers, a Kyoko e o Masaru, usam o corpo dela como uma antena. Eles transmitem suas energias para Kei. No filme a gente até vê isso um pouco, mas não tão intenso como no mangá, permitindo que ela voe, né? Ela, no caso, voa, cria campos de força e lute de igual para igual com Tetsuo, como se fosse um canal. No confronto final, a Kei é a única que consegue enfrentar Tetsuo fisicamente nas ruínas de Neo Tóquio. Eu achei interessantíssimo isso no mangá, usando ataques de energia e até manipulando o satélite laser Sol para tentar detê-lo. No mangá, os papéis dos Espers, né, que é a Kyoko, Takashi e Masaru, no filme eles apenas ajudam, entre aspas, no final. No mangá, eles têm uma jornada de sacrifício muito mais detalhada. O Takashi, número 26, sua morte no mangá é o gatilho emocional que faz Akira despertar e destruir Neo Tóquio pela segunda vez.
A número 25, que é a Kyoko, e o Masaru número 27, eles passam por uma grande parte da história escondidos com a mestra Miyako. Eles usam sua precognição e telepatia para guiar Kaneda através do caos e do grande império de Tóquio. E o sacrifício deles no clímax, quando o Tetsuo começa a se transformar em uma massa de carne incontrolável e Akira desperta o seu poder total, os Espers entendem que precisam intervir para salvar Kaneda. Eles mergulham na explosão de energia de Akira para resgatar Kaneda e da singularidade, sacrificando suas existências físicas no processo. A mestra Miyako revela que os Espers e Akira não são anomalias, mas sim o próprio passo para a evolução humana. No mangá fica sugerido que ambos os Espers tenham partido, que embora os Espers tenham partido, a semente desse poder continua presente na humanidade. E Kaneda e Kei tornam-se os guardiões desse novo mundo sem interferência de adultos ou governos. A morte de Tetsuo no mangá é um evento prolongado, trágico e muito mais político do que no filme. Enquanto na animação ele explode, vamos entre aspas, e desaparece em uma luz, no mangá ele passa por estágios de degradação física e mental. A dependência das DROGAS, né galera? Eu não vou falar aqui a palavra. E a perda de controle. Diferente do filme, no mangá o Tetsuo se torna um viciado em pílulas para conter suas dores de cabeça e manter o controle de seus poderes. Quando o suprimento acaba, seu corpo começa a sofrer mutações grotescas de uma forma muito mais frequente, transformando-se em uma massa de carne que consome tudo ao seu redor. O confronto com o Laser Sol e a Marinha Americana. No clímax, Tetsuo não luta apenas contra Kaneda. Ele enfrenta frotas da Marinha Americana e cientistas internacionais que tentam assassiná-lo com ataques de laser orbitais, que é o Sol, aquele satélite assassino lá. Tetsuo chega a voar até o espaço para destruir os satélites, mostrando um nível de poder muito mais superior ao do filme. No filme ele até sobe lá, eu lembro que ele até sobe, mesmo tenta lá destruir o satélite e meio que destrói o satélite, mas é mais intenso isso no mangá. O despertar do final do Akira. O momento da morte ocorre quando Akira está vivo e presente, e é baleado por Ryu, como eu falei. A dor e o choque de Akira desencadeiam uma reação em cadeia psíquica. O Tetsuo, já completamente instável e transformado em uma massa gigante, começa a ser sugado pelo vácuo de energia criado por Akira. Ao contrário do filme, onde ele pede ajuda ao Kaneda de forma desesperada, no mangá há um momento de aceitação. Ele entende que seu poder ultrapassou os limites do humano, o limite humano, e que ele não pertence mais àquele mundo. E a transcendência também. No instante final, os Espers, a Kyoko e o Masaru, e a energia da Lady Miyako intervêm. Eles guiam a energia de Tetsuo para dentro da singularidade de Akira. E o destino final do Tetsuo não morre simplesmente, ele e Akira transcendem para outro plano de existência ou criam um novo universo, o famoso Big Bang espiritual. Outra coisa também é o resgate de Kaneda. No meio dessa explosão de energia, Kaneda é quase puxado junto. Mas as visões dos Espers e de Tetsuo o empurram de volta para o mundo real, salvando sua vida. No fim, o que resta de Tetsuo não é apenas a memória e o impacto de sua destruição, deixando Neo Tóquio livre para ser conquistada e reconstruída por Kaneda e Kei. No filme também, a Kaori, no caso aquela namoradinha do Tetsuo, ela é mais voltada para ser uma personagem assim, amorosa dele ali e tal, preocupada com ele. E já no mangá, galera, é muito mais obscuro. Ela é como se fosse tratada como uma serva, né? Ela dá comida ali pro Akira. O Akira ainda é uma criança, então o Akira quase não fala mesmo. Eu já notei que ele quase não fala no mangá, ele fala muito pouco. E ele é uma criancinha e ela cuida do Akira e é meio que uma escrava e serva de Tetsuo. Essa é outra diferença também que eu notei em relação ao filme. Então é isso, galera, esses são os pontos. O anime e mangá Akira é uma obra de uma complexidade muito maior, uma obra de influência muito maior, inclusive teve cenas plagiadas durante vários anos aí por vários outros animes, vários outros filmes, inclusive videoclipes também, né? Inclusive tem videoclipes que também copiaram as ideias, né? A influência de Akira é muito pesada até mesmo nos dias de hoje, até muito vista até mesmo nos dias de hoje. Você encontra muita coisa de Akira por aí, nas entrelinhas, né? E Akira, sem dúvida, é uma obra sensacional, uma obra que eu sempre curti demais. Eu sempre fui louco para ler o mangá, então, inclusive, eu quis ler o mangá desde então. Eu agradeço aí ao meu grande amigo Wanderson, que me deu a coleção de mangá, né? Inclusive com 6 volumes,
completa, eu devorei, né? Um abraço aí, Vandão, Deus abençoe. E é isso aí, agradeço a todos vocês também que assistiram até aqui. Deixa nos comentários o que você acha de Akira, se você já leu o mangá ou não, o que você acha do filme. Onde assistir Akira hoje? Na Netflix eu acredito que tenha, já na Netflix. No YouTube até tinha, acho que tem pra alugar ou não aqui no YouTube. Mas na Netflix tem, eu não sei te falar se na Crunchyroll tem, mas na Netflix tem. E é isso aí, galera, agradeço a todos vocês que assistiram até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e tamo junto, valeu!